O Flávio Bolsonaro ontem fez uma comparação absurda de que comparando, Rovai, os presos do 8 de janeiro, ele chamou a polícia, né, aos nazistas que prenderam as vítimas do Holocausto. Uma frase absurda, e a gente vai mostrar aqui para comentar, Rovai, porque, assim, é uma estratégia, né, deles de confundir a população, porque a gente sabe quem teve práticas nazistas, quem levou a estética nazista para o seu governo, quem fez símbolos de supremacista branco, né, é o assessor especial do Bolsonaro. Então, para confundir a população, né, Rovai, agora ele está querendo dizer, comparando os presos que fizeram vandalismo no 8 de janeiro às vítimas do Holocausto. Vamos ver, depois a gente comenta. Milhares de pessoas nos dias 8 e 9 de janeiro foram feitas nos moldes nazistas. Eu já tive a honra e o privilégio de visitar o Museu do Holocausto em Jerusalém, Israel. Quem não teve essa experiência ainda, faça o possível para ter, para saberem qual é o tamanho do grau de maldade e crueldade que alguém pode impor a uma pessoa próxima, né, um ser humano na vida. Porque a gente via lá, General Heleno, pessoas com medo, querendo fugir do nazismo e sendo direcionadas para dentro de estações de trem, de uma forma pacífica, com a falsa promessa: olha, vem com a gente, vamos andar aqui em Filidiana, o senhor, a senhora, seus filhos pequenos, a senhora grávida, vamos caminhando que vocês vão entrar num trem e vão fugir do regime nazista. Enquanto estavam dentro das estações de trem, eram ligados às câmaras de gás, e as pessoas morriam aos milhares. Muito parecido com o que aconteceu aqui nas prisões dos dias 8 e 9 de janeiro. Vamos aqui, entra no ônibus, vamos te botar na rodoviária para você voltar para sua casa. E o destino foi o presídio. É assustador, né, Rovai? Como se alguém tivesse morrido numa câmara de gás, como aconteceu com o Holocausto. O Instituto Brasil-Israel soltou uma nota dizendo que essa declaração do Flávio Bolsonaro é um caso clássico de banalização do Holocausto e que o senador decide entrar em resoluções assustadoras, sendo desrespeitoso e ofensivo com a memória. Fala de mulheres grávidas e crianças a caminho da câmara de gás e dos crematórios nazistas para compará-los aos infratores condenados pelo vandalismo em Brasília. Ao contrário dos detidos e presos por crimes em Brasília, as vítimas dos nazistas não cometeram crime algum e foram exterminadas em razão de sua identidade religiosa, nacional, sexual ou política. Por fim, Flávio Bolsonaro afirma ter visitado o Museu do Holocausto em Jerusalém, o que o legitimaria a fazer tais comentários. Mais uma distorção negacionista que fere a memória das vítimas. Está aí a nota do Instituto Brasil-Israel e mostra que ele não entendeu nada, né, Rovai? Ou é má fé mesmo, né? Cara, eu estava ouvindo ali, fiquei abismado. Fiquei de cara. É uma deturpação histórica total. Primeiro que não era desse jeito que as pessoas... Não era nos trens que as pessoas morriam, era em câmara de gás. Trem não era uma câmara de gás. E não era tão pacífico. O cara sabia que estava indo para morrer. Ele era prisioneiro, ele estava sendo... tinha sido vítima já de todo tipo de tortura, de maldade, nos campos de concentração. E, às vezes, ele ia para outro e morria lá no outro. Então, uma parte já tinha morrido antes. Enfim... E outra, não cabe uma prisão no Estado democrático ser comparada com uma câmara de gás com o genocídio nazista. Agora, aqui entre nós, eu preciso fazer isso, me desculpe, eu tenho ascensão judia, lá de trás os Rovais vêm de ascensão judia, eu não tenho o menor problema em falar isso. Assim, isso é bem feito para aqueles filhos de umas rapariga que aplaudiram ele lá na Hebraica.
o papai dele, que votaram nele, que bancaram e financiaram ele. Porque já na época ele tinha cometido esse tipo de atrocidade com a história. Já tinha falado muita besteira, o Bolsonaro, contra os direitos humanos e também contra o povo judeu. Mas esses caras foram lá bater palma e votaram nele. Entendeu? E votaram nele, sabendo de tudo isso. Rovai, tinha judeu na porta lá protestando. É verdade. É verdade. Tinha sim. Mas tinha os que estavam aplaudindo ou não tinha? Rovai, é assim absurdo como assim não tem qualquer similaridade, né, gente? Quem está sendo preso do 8 de janeiro cometeu crime porque estava lá quebrando tudo, porque estava lá querendo um golpe de Estado, queria derrubar o Estado Democrático de Direito. Quem morreu na Câmara de Gás foi vítima dos nazistas por sua origem, né, por ser judeu, por sua identidade. Então, assim, é um absurdo, fere as memórias das vítimas, banaliza o Holocausto, como diz aqui o Instituto Brasil-Israel, e é assustador, por isso que a gente traz aqui, porque esse tipo de fala, né, Rovai, a gente não pode permitir mais, que nem o pai dele dedicou o voto dele no impeachment, no golpe contra Dilma, ao torturador. A gente não pode ouvir uma coisa dessas de um senador da República, né, Rovai, e deixar... Não, ele tem que sofrer alguma coisa no Conselho de Ética, né? Tem que ser denunciado. Ele está banalizando o Holocausto, ele está fazendo uma deturpação da história. Ele tem que ser responsabilizado por uma fala tão absurda, né? Tão grotesca, tão de certa forma, uma fala que naturaliza o nazismo e naturaliza as ações dentro do regime nazista contra os judeus.